completar 32 anos de casados e temos três filhos que o Senhor nos concedeu. O mais velho está aqui conosco nessa manhã, ele está morando aí, aqui Tite, na Renata. Flórida. É o Timothy. Casado, vai fazer 4 anos agora em março. Pode sentar. Ele é o primogênito, foi ele o cobaia da nossa vida que Deus nos emprestou. Se vocês quiserem usar aí os adolescentes aí, quiser conversar com ele depois, pode conversar, né? Porque o primeiro é o cobaia, né? A gente faz tantas coisas que não deveria fazer, mas ele veio com a graça de Deus para suportar tudo aquilo que fizemos com ele um pouco. E nós temos o segundo, que é o Matthew, casado também, está com 25 anos. Está lá em Nova Jersey, está lá perto da gente. Ele decidiu ficar lá do nosso lado. E nós temos a caçulinha que chama a Tiffany. A Tiffany tem 21 anos, está solteira ainda, mas ela não está encalhada. Ela está bem. Está terminando os estudos. Isso, para quem não sabe, é que ele conta nos congressos que a gente vai ministrar que ele entrou dentro da igreja e eu estava encalhada. Com 17 anos, estava encalhada. Só que eu tinha na igreja 17 anos. Aí quando a filha dele fez 17, eu falei, vamos casar? Tá encalhada. Ele falou, filha minha, tá encalhada não. Então tem sido esses os tesouros que Deus tem nos concedido. Nós temos que ter esse entendimento, que filhos é herança do Senhor. Os filhos não são nossos. Os filhos o Senhor nos empresta por um tempo determinado, para a gente forjar neles o caráter de Deus. Porque vai chegar um momento que eles vão voar. Assim como nós voamos um dia, eles vão voar alto. Porque é esse o projeto que Deus tem para a vida deles também. Então nós temos que aproveitar esse tempo que Deus nos emprestou ele para forjar o caráter de Deus, de que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que ele venha cumprir também o propósito que Deus chamou para cada um deles. Amém? Eu tenho certeza que o teu filho é bênção. Ele é bênção. E ele sim vai cumprir o chamado que Deus tem para a vida dele. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Diga comigo, minha casa, meu jardim. Entenda algo, onde há cuidado, onde há organização, há crescimento. Onde há cuidado. O pastor falou e falou muito bem falado sobre a gente trazer os filhos, ensinar o caminho, não só lendo a Bíblia, mas com o exemplo de vida. Porque mais tarde eles saberão pelo menos o caminho original que devem seguir. E muitas vezes hoje nesse mundo de um ensinamento é tão fraco que parece que os filhos estão mandando mais na casa que os próprios pais. Parece que a gente vive em função deles e não somos um modelo para eles seguirem. Como eles funcionarão no futuro, a gente pode ficar confuso. Mas os seus filhos são herança, presente do Senhor e presente de Deus, coisa valiosa, valorosa, a gente não deixa de qualquer jeito. Hoje nós viemos dizer para você, você tem um jardim. Você tem um jardim, o seu casamento é um jardim. Ah, mas passamos por esse trauma, é um jardim. Ah, mas estamos com essa dificuldade, é um jardim. O que nós temos que ter em mente é que num jardim nasce ervas daninhas. E nós precisamos estar disposto a orar, jejuar, ter propósito, pagar um preço para que nós possamos desfrutar do jardim que Ele nos confiou. Quero que você acompanhe conosco aí o texto que está em Isaías, no capítulo 58. Isaías 58, nós vamos ler o versículo 11. Eu quero que você acompanhe conosco, está aí no telão. O Senhor te guiará constantemente, fartará a tua alma em lugares áridos e fortalecerá os teus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca vão faltar. Aqui nós temos uma promessa de Deus para nossas vidas. Uma promessa de Deus. E eu tenho certeza que o desejo do nosso Pai, que Ele é um Pai amoroso, Ele quer cumprir essa promessa em cada um de nós. Para nós entendermos melhor aquilo que estava no coração de Deus, nós temos que voltar lá para o princípio. Eu quero chamar a tua atenção para isso. Porque quando Deus criou, a Bíblia diz assim, quando Deus criou, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Hoje nós temos o conhecimento, o entendimento de como tudo foi criado, como Deus fez tudo o que fez no começo. Mas agora eu quero que você acompanhe comigo, vai com sua mente lá no comecinho, sem entender nada. E aí você vê um Deus que está fazendo algo no começo. Deus, ele começa a criar, ele criou o universo, ele colocou os luminares, ele colocou o sol, colocou a lua, colocou as estrelas, fundou os firmamentos nos céus, e depois ele cria a terra.
E ao criar a terra, ele coloca as árvores. Ele coloca toda espécie de árvore na terra. Ele cria o mar. Aí no mar ele cria, aí coloca os peixes, variedades de espécies de peixes. E se a gente não parar para pensar, a gente pode até deixar passar. Por que Deus estava criando todas essas coisas? Por quê? O homem não existia. Só que havia um desejo, só que havia um propósito, só que havia um projeto no coração de Deus. Qual era esse projeto, pastor? Diga comigo, família. Família. Família estava no coração de Deus. Aí nós sabemos que Deus cria Adão e coloca ele ali no jardim. E é interessante que, enquanto não se cumpriu o projeto completo de Deus, nada aconteceu. Deus não apenas estava pensando na família de Adão. Deus não estava pensando na família dos filhos de Adão, mas eles estavam pensando nas descendências futuras que viriam. Hoje você pode incluir você, Deus já tinha no seu projeto a sua descendência também. Ele já tinha visto os teus avós, os teus pais, você, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, porque o nosso Deus, ele é um Deus de geração. A Bíblia é bem clara, quando Deus fala através ali, falando com Moisés, falando com Josué, ele diz, olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porque o nosso Deus, diga comigo, é um Deus de geração. E falando em geração, a gente vê isso de uma forma tão linda, como nós cultivamos gerações, como a gente ama esse princípio de legado, de geracional. Quando você entra numa casa de um casalzinho recém-casado, a primeira coisa que você começa a ver ali são as fotos. É foto de lua de mel, é foto do casamento. E a gente vê aqueles dois ali, sempre felizes, contentes, começando uma nova história. Aí passam uns anos, aquelas fotos começam a mudar dentro de casa. Começa a diminuir as fotos de nós dois, e agora é a foto com as crianças, foto de criança, foto de menino. E a gente para até mais um pouquinho quando visita essas casas, pergunta a idade, pergunta o nome. A gente se perde mais ali naquela foto e fala, poxa, ele parece com o pai, né? Ela com a mãe. E aquela foto nos envolve. Existe uma foto que ainda é mais linda, mais poderosa. Eu falo que é essa foto aí que eu estou esperando para tirar, né? Eu tenho amigas, né? O pessoal às vezes brinca e fala assim, você abre o Instagram, a pessoa só posta comida, tá ostentando comida, né? Eu falo, gente, deixa. Talvez você passou fome quando é pequeno, tá feliz da vida porque tá comendo, vocês estão aí implicando, né? A pessoa tá viajando, posta bolsa. Aí eu brinco que as mulheres da minha idade, as minhas amigas, estão pouco a pouco virando avó, né? E fica colocando foto, né? A pastora Gisele, daqui uns dias eu bloqueio ela, porque ela vai estar só com aquela menininha lá de laço e eu não sou obrigada a ver essa ostentação. Aí eu tô brincando, mas falando, né? Porque os filhos, eles são uma graça, são uma herança. E depois vem aquela foto do pai e da mãe atrás com os filhos e os netinhos na frente. E é uma foto linda, mas ela deixa de ser aquela primeira fotinha linda da estante de quando vocês casaram. Ali já é um legado, ali já é uma geração formada. Para você ter os dois pais, os filhos e os netos numa foto, teve que haver renúncia, teve que haver companheirismo, teve que haver perdão, teve que haver humildade para buscar a Deus, porque uma casa sem Deus, que não é firmada na rocha, ela não prevalece nos momentos de guerras e de lutas. Então nós precisamos sonhar com esse quadro que Deus já tem no céu. E talvez hoje você esteja aqui e de verdade, se eu te perguntasse para me falar sobre Josh, eu vou te ajudar. O Josh falou que ontem não conseguiu uma foto boa minha, que eu tô com a cara brava o tempo todo. Eu vou rir para você, Josh. Aê. Obrigado, conseguiu, Josh. Ficou bonita? Promete? Eu vou dar mais uma chance, hein? Então, querido. Ele só tinha foto feia minha ontem, não tinha como eu postar. Eu agradeço, tá? O seu filtro de não postar feia. Hoje você posta essa e manda pra mim. Então, quando nós vemos essa foto, há legado, há história ali. E nós precisamos nos alegrar com isso. Talvez hoje a sua foto está com o molde quebrado. Por causa das mágoas, das angústias, dos baques que vocês viveram, esse vidro está trincado. E quando você pega esse porta-retrato, você nem consegue mais ver a foto da sua família.
de tanta quebra, de tanta coisa fora do lugar, mas eu vim te dizer, nós viemos te dizer que no céu essa foto está intacta. Deus é poderoso, quem sou eu para negar o que Ele pode fazer? No céu essa foto está intacta, e o que nós precisamos mudar, entenda essa analogia, é o quadro, é esse vidro, é as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, a forma de falar. Uma vez que a gente se dispor a ser esse quadro moldável na mão de Deus, você vai ver que essa foto voltará a brilhar. É interessante porque no quadro, na foto de Adão, lá no Jardim do Éden, ela não estava completa, estava só Adão. E isso se passou com todos nós. Um dia, você saiu de um jardim também. Ei, aqui há vários jardins, mas a gente sabe que os jardins são diferentes um do outro. Às vezes você passa por lugares aqui mesmo na cidade de vocês, ou lugares nas cidades mais perto também. Vocês contemplam um jardim, um mais bonito que o outro. O outro um pouco está faltando ali uma irrigação, aí está faltando alguns tratamentos. Mas a grande verdade é que todos nós viemos de um jardim. Todos nós. Um dia eu saí do meu jardim lá do Amazonas. Lá do Amazonas. Lá onde o Judas perdeu a bota. A meia. Quase que perde os dedos. Mas é uma cidade bem pequena no interior do Amazonas. Um dia eu saí de lá. E ela também saiu do jardim dela lá de Valadares, lá de Minas Gerais, terra do avivamento. Aquela terra ali é fogo, fogo puro. Até o calor ali mesmo é bem original. GV City. Um dia ela saiu de lá e nos encontramos lá aqui nos Estados Unidos, lá em Nova Jersey. Ela, como ela falou, né, ela chegou na sexta-feira, eu cheguei no culto de jovens, chegamos na sexta-feira lá, ela estava cantando no louvor da igreja, lá, ela estava lá com as mãos levantadas, pedindo o socorro de Deus. Que chegasse o homem de Deus na vida dela. E eu senti pelo Espírito naquele momento que ela cantava aquela música: socorro, Deus! Socorro, Deus! E ali nos conhecemos e começamos um novo jardim. Porque foi isso que Deus sonhou para com cada um de nós. Mas agora o interessante é que nós temos que aprender nessa história, quando nós começamos o nosso jardim, da onde nós viemos, todos nós viemos de jardins diferentes. E é interessante um jardim, porque num jardim há muitas coisas. Num jardim há variedade de coisas, há variedade de flores, há variedade até de gramas, dependendo do tamanho do jardim. Há variedade de plantas. Há uma diversidade de tantas coisas. Por quê? Porque Deus, Ele tem prazer na diversidade. Deus, Ele tem prazer nas diferenças. É ou não é verdade? Porque Deus poderia ter criado tudo da mesma forma. Eu sou do Amazonas, amo cupuaçu. Amo taperebá, não estou falando em línguas, mas é fruta do Amazonas. Deus não poderia ter criado só essa espécie de fruta, de árvore? Sim ou não? Porque Ele criou diversas, Ele criou a maçã, a laranja, Ele criou a pera, criou até o quiabo, criou tudo quanto é tipo de vegetais e de plantas. Por que essa diversidade? Se você olhar as flores são diferentes. A flor é amarela, a flor vermelha, a flor pro lado mais rosada, a flor roxa. Os mares, quando você olha os mares, você vê cada mar diferente, umas escuras, umas clarinho, um com areia desse tipo, um com areia daquele outro tipo. Aí você olha assim, mas por que Deus fez tudo isso? É porque Deus tem prazer na diferença. Eu vim de um jardim onde era totalmente diferente do dela. Muito. O jardim que ela veio é um jardim avivado. É um jardim que pega fogo. Quando nós vamos lá na nossa reunião da família, nós somos 3 agregados na família dela. E nós somos mais tranquilos, somos mais educados, melhor dizendo, para ser bem mais claro. Elas não, a família deles esquece. Quando nós íamos nas festas deles, de aniversário, quando nós vamos na festa de aniversário, seja de casamento, eu e os outros 2 que somos agregados na família, a gente já pega uma mesa, fica assim já no cantinho lá, porque a gente não tem vez. Porque eles falam demais. E eles têm algo interessante, eles têm uma visão raio-x, que eles ficam de olho na veia aqui do pescoço. Quando baixa a veia do pescoço, tem que entrar, meu irmão, porque senão você não tem oportunidade. Já meu marido vem de uma família muito esquisita. A família do meu esposo espera o outro falar, terminar para eles começar.
Aí você pode dizer, poxa, mas isso é o certo, isso é educação. É o certo, meu irmão, mas eu nunca fui criada desse jeito. Ali a gente só falava, né, quando tinha uma chance. Então, quando eu fui a primeira vez visitar a família dele, que eu conversava com todo mundo, fazia aqui a barulheira, eu recebi o título de bodó na lata. Bodó é um peixe que quando eles pescam, joga na lata e fica prá, pá, 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 prá, pá, 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 pá. E ali foi o meu título, porque a família é diferente, o ambiente é diferente e Deus tem prazer nisso. Deus tem prazer em colocar o diferente junto para que haja uma completude, para que haja a plenitude da diversidade de Deus caminhando e trabalhando em uma harmonia. Você vê folha pequenininha, folha alta, folha média, umas folhas que abrem, uns talos que são retos, e você vê que quando a gente vai fazer um arranjo de flor bonito, a gente precisa o quê? Colocar todos juntos e aquela diversidade cria uma riqueza. E assim Deus deseja fazer em nosso casamento. Hildo sempre fala, as nossas diferenças, ela não existe para a gente competir, mas ela existe para nos completarmos uns aos outros. Isso serve para a igreja, isso serve para a família, isso serve para a sua empresa. Muitas vezes a gente despreza aquilo que a pessoa tem de diferente e aquilo ali é uma bênção para nossas vidas. Aquilo ali veio para poder até restaurar coisas em nossos corações que a gente nem se dava conta. Eu lembro que quando nós casamos, o Hildo era muito disciplinado em comer na mesa. E ele não negociou isso. Esses meninos nunca puderam comer, nunca, um prato no quarto. Se comeu, comeu escondido a gente. Mas nunca levaram comida, nada disso. E na época, no comecinho, eu achava aquilo uma chatice. Mais tarde eu vim entender que aquilo era uma resposta de Deus, tá entendendo? Para a minha vida, que ao perder meu pai com 9 anos, fiquei numa casa com 13 pessoas, minha avó, meus primos, então nem sempre tinha mesa, sentava, pegava o prato, e enfim, quando chegamos aqui na América, escola, minha mãe trabalhando de cedo até a noite, e não tinha aquilo, então Deus estava restaurando a mesa, aquele momento de comunhão, e durante os 32 anos de casado, foram todos os dias de semana, a mesa pronta, a comida pronta, para mim uma vez chatice, mas Deus trabalhando para restaurar em minha vida aquilo que eu havia perdido, para que eu pudesse passar para uma nova geração. Então, às vezes, o seu cônjuge é mais organizado e isso te perturba, afoba. É Deus colocando isso na sua vida para organizar a sua alma, para organizar aquilo que precisa ser feito. Às vezes, um é mais cauteloso, o outro é mais no horário. E a gente tem que aprender a se tornar completar um ao outro, ao invés de ficar competindo um com o outro. Porque, quando nós nos conhecemos, não sei como que foi teu encontro com a tua esposa, marido, esposa, não sei como foi o seu primeiro encontro de vocês. O nosso foi na igreja. Quando eu cheguei na igreja, no culto nesse culto de sexta-feira, tipo a entrada é ali, que nem a de vocês, assim, de repente eu já estava na igreja, eu sempre chegava mais adiantado, ela era mais atrasada, mais desorganizada. Aí quando eu entrei na igreja assim, aí eu já estava aqui na segunda fileira do banco e tal, aí quando eu vi aquele barulho lá para trás, né, assim, a paz do Senhor, irmão, que bom, né, tá mais uma vez no culto dos jovens, né, mas pela tonalidade da voz, eu digo assim, cara, chegou um mulherão aí, viu, gente? Aí eu olhei para trás assim, procurei assim numa certa altura, nada, não encontrei, tive que baixar a visão. Aí tava ela lá. Aí digo, uau, uau. Aí de repente ela tava naquela extremidade, não demorou nem 5 segundos. É Pai do Senhor, irmã, que bom mais uma vez na casa do Senhor. Aí eu olhei e digo, meu, será que é ela? Aí eu olhei e digo, uau. Meu Deus do céu, ela fez isso aqui. De repente ela estava aqui nessa extremidade já. Pai do Senhor, pastor, vai ser uma bênção o culto hoje, né? Aí eu olhei de novo e digo, misericórdia, que menina é essa? Aí depois caiu a ficha. Eu digo, é uma dessa que eu preciso. Ela vai resolver todos os meus problemas sociais. E eu olhei pro Hildo que chegou ali, as meninas falaram, ó, tem um rapazinho novo ali. Aí ele chegava e sentava no segundo banco. E você sabe que jovem, igreja, né, jovem parece que tem problema de bexiga, né? Eles levantam o culto inteiro pra ir no banheiro. E os meninos da nossa idade levantando, e o Hildo quieto. No outro culto eu olhava também, a gente rodava, depois do louvor, e o menino quieto. Aí eu olhei e falei assim, é um desse que eu quero, eu vou rodar. Quando eu voltar, ele tá paradinho no mesmo lugar e eu não perco ele. E assim tem sido a nossa vida nesses 30
32 anos, sabe, de completar os problemas sociais dele. Eu resolvo e ele tá ali. Eu costumo dizer, agora já passou a janta, eu costumo dizer antes de jantar nas ministrações, se você não for com a cara dele, arruma uma mesa longe dele para sentar, porque ele não vai levantar ali até o fim da festa. Eu não, se tiver 12 mesas, eu quero ir nas 12 mesas, conversar com todo mundo e falar. Mas se a gente não aceitar essas diferenças, a gente passa a julgar um ao outro, sabe? A destruir um ao outro, falando, você é quieto demais, ou você se move demais. Mas Deus nos colocou junto para que ao olharem para os dois se cumpra. É melhor ser dois do que um, porque vê a completude. Agora, que coisa triste que Deus nos colocou junto para completar. E eu insisto em ser a mesma pessoa em tudo, e ele insiste em ser a mesma pessoa em tudo. Ou pior, a gente fica tentando converter as pessoas para as nossas fraquezas, ao invés de ser humilde e sermos transformados para as virtudes que Deus deu para cada um. É interessante porque se não deixarmos Deus fazer esse milagre nas nossas vidas, é aceitar isso, porque Deus colocou em cada um de nós uma graça. Se eu quiser matar minha esposa, é chegar assim, por exemplo, se a gente for para uma festa, como ela estava falando, que ela vai nas mesas todas, se eu no caminho dizer assim, olha mulher, ei mulher, bem, palavra assim bem, né? Ei mulher, olha, nós estamos indo para uma festa, viu? E eu quero você sentadinha do meu lado, viu? Não saia durante o tempo todo do meu lado ali. E acima de tudo, você é uma mulher crente. E acima de tudo, você é uma mulher casada, ok? Se eu fizer isso com ela, ela vai morrer. Por quê? Ela não pode, gente, se ela estiver numa mesa, se ela estiver na mesa dela ali e alguém estiver achando graça, estiver com uma gargalhada, estiver com um assunto ali que está sendo engraçado e ela estiver ouvindo isso, ela vai se matar. Por quê? Porque ela quer saber o que está acontecendo naquela mesa. Ela quer saber. Então isso às vezes rouba a genuinidade que Deus colocou em cada um de nós. Sim, se você é 1000 por hora, diminui um pouquinho. Agora se você também é 10 por hora, aumente um pouquinho. Deus quer nos usar, Deus quer ter um propósito para nossas vidas. Agora, não podemos querer forçar na pessoa a ser alguém que Deus não chamou para ela ser. Nós recebemos muita gente em casa, né? De amigos, pastores. E aí, uma vez, a Helena e o João. Aí a gente estava conversando sobre diferença. Ela falou assim, Micheline, é um barato vir na casa sua e do Rildo. Porque assim, quando a gente chega para ficar aqui com vocês, você é assim, bem-vindos! A casa é sua! Fica à vontade! Mas quando a gente olha para a cara do pastor Rildo, é assim, bem-vindos! A casa não é sua, não. O quarto lá é para vocês. A sala é minha, o carro é meu, esse lugar de sentar. Aí, na época, eu virei e falei assim, nossa, Rildo, olha aí que feia. Ela falou, não, isso é proteção, porque você é toda assim, olha, e quando olha para o pastor Rildo, a gente já fala, ok, ela tem um protetor, ela tem do lado dela alguém que está olhando, que está velando, e vice-versa. Às vezes podem olhar para ele e achar ele sério demais, mas aí quando me vê um casal aberto, vê um casal pronto para trabalhar. Então as diferenças não é para nos matar. Existem casais brigando, existem pessoas que brigaram essa manhã por causa de não respeitar as diferenças um do outro. Eu sei, gente, se tiver uma festa, um jantar na igreja, eu quero ser a última a sair, a última, porque Deus o livre, depois que eu sair, acontecer a coisa mais engraçada do evento. Aí hoje vocês estão tudo falando o que aconteceu e eu não sei. Isso me causa depressão. Eu tenho que saber, eu tenho que ser parte. Eu já me encontrei não indo no evento que nós tínhamos na igreja, e porque eu não fui, o ônibus furou, elas desceram no mall, foi uma confusão. E aí eu conto o caso. E uma vez que a gente foi, minha irmã fala, Micheline, você não foi, quem foi a gente. Aí eu falo, fica calada, deixa eu contar, porque eu já sei todos os detalhes. Entende? Já o Rildo não, ele quer ir embora. Se a festa terminou 10, ele quer ir embora às 10. Eu quero ficar até 1 da manhã, sabe? Mas a gente precisa respeitar. No início do nosso casamento foi assim, o pessoal saía da igreja, queria sair para comer. O Rildo já tinha feito o social dele. E aí ele queria ir para casa. Aí aquilo me estressava. Então a gente fez um trato. A gente vai sair para comer. Mas sabe por que ele não queria sair para comer? Porque depois que comia, o pessoal falava, vamos lá para casa, tomar um café, fazer biscoito de polvilho. E aquilo ia até às 6 da noite. E eu então falava, eu estava doida para ir, ele não. Então a gente encontrou no meio.
Ok, vamos sair para comer, depois do culto ter um bom tempo. E com raras exceções, a gente volta para casa. Sempre volta para casa depois daquele almoço que já deu. Então Deus é um Deus, diga comigo, Deus é um Deus de diversidade. E as diferenças, queridos, Ele não fez para nos destruir. Sim. Ele nos fez para completar. Se as diferenças hoje têm estragado a paz do seu casamento, é porque há dureza de coração e nós precisamos permitir Deus trabalhar. É interessante quando a gente volta lá para a história de Adão e Eva. Quando Deus criou Adão e estava Adão sozinho no jardim, a dinâmica do jardim era uma, né? Aí depois, quando Deus cria Eva, o cenário mudou totalmente. É ou não é verdade? Aí a gente vê algo interessante que acontece ali no cenário agora, quando Deus cria Eva. Enquanto Deus não criou Eva, a gente não vê nenhuma manifestação da serpente. Adão estava de boa. Mas foi só Deus criar Eva, a gente vê ali uma manifestação de quem? Da serpente. Agora, a pergunta é, por que enquanto Adão estava sozinho, a serpente nunca se levantou ali? Porque tem duas respostas. Uma, a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Deus falou isso. Falhei uma adjuntora, uma ajudadora idônea. Deus cria Eva. E segunda resposta que eu tenho para essa pergunta são várias, mas a segunda é porque o projeto que Deus tinha para a família não estava completo. Não estava completo. Precisava da Eva. Precisava da esposa. Por isso, homem, nós sem a nossa esposa, você pode se achar, mas você não é nada. Eu não sou nada. Que é isso, pastor? Eu dei duro na vida. Ela que deve ser agradecida a mim. Por mais que você se sinta dessa forma, mas eu, sem a minha esposa e você sem a sua, nós não somos nada. Reconheça isso. Eu sei que você é cabra macho, mas reconheça, nós precisamos do nosso cônjuge, nós precisamos um do outro. Então, quando Deus cria Eva, o cenário mudou. O que aconteceu? Deu um déjà vu no Satanás, na serpente. Porque Satanás, ele foi lançado da onde? Do céu. Do céu. Diga comigo, do céu. E ele sabia como o céu era gerenciado. Satanás, ele sabia como funcionavam as coisas no céu. Satanás, ele tinha todo o entendimento, ele sabia como as coisas eram regidas no céu. Então, no momento que ele viu Deus criando agora Eva, não era apenas um. Como funciona o céu, pastor? Como funcionava o céu? Quem rege no céu? Quem governa no céu? Diga comigo, a Trindade. A Trindade rege no céu. A Trindade governa no céu. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando estava só Adão sozinho, a serpente estava, ok, deixa esse negócio para lá. Aí criou Eva, opa, o déjà vu foi lá. Ele pensou lá no céu. Uau, lá eles são 3. Mas aqui, agora são 2. Futuramente vai vir mais alguém aí, que a gente sabe que é os filhos que vão vir depois. Mas eles estão só 2 aqui. Se esses 2 atuarem da mesma forma como atua o céu, eu estou em problema. Como é que funciona o céu? Diga comigo, o céu funciona em unidade. Unidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são 3, mas eles são um. Eles trabalham em unidade, eles pensam da mesma forma, eles funcionam da mesma forma, eles projetam da mesma forma, eles avançam da mesma forma. E ele disse, uau, se esse casal agora que está aqui na terra funcionar da mesma forma como funciona o céu, eu estou lascado. Eu vou perder todas. E aí é onde ele se manifesta. Qual é o desejo, como desde lá do Jardim do Éden até hoje, qual é o alvo maior do inimigo aqui na terra, voltado para a família? É querer dividir a família, querer trazer desunião na família, porque ele sabe que uma família dividida, ela não vai avançar, ela não vai prosperar, ela não vai alcançar os alvos e os projetos que Deus tem para nossas vidas. Mas eu quero dizer algo para você. Ele sabe também que uma família, quando decide viver em unidade, nada vai parar essa família. Essa família vai passar sim por lutas, essa família vai passar por momentos difíceis, mas se eles permanecerem juntos, nada vai parar essa família. E eu profetizo sobre a sua vida isso, e declaro que a tua família viverá sim em unidade. Zele pela unidade da sua família, porque se a tua família viver em unidade, nada vai deter vocês.
Uma igreja que vive em unidade, nada pode parar essa igreja. Uma célula, um grupo pequeno que vive em unidade, nada vai deter esse grupo pequeno. Um ministério, seja de infantil, de jovens, de crianças, seja de homens, de mulheres, nada vai parar esse ministério, porque Satanás, ele sabe que quando o ministério está unido, nada pode deixar isso unido. Em Mateus, deixa eu ler aqui. Em Mateus 18 e 19 diz: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Agora, também vos digo que se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Olha que linda essa palavra. Aquilo que nós concordarmos será feito pelo meu Pai que está no céu. Então o casal tem que entender que aquilo que eles estão concordando esteja alinhado com a visão do Pai do céu. Quem prometeu que aquilo que nós concordarmos será feito no céu foi Deus Pai. E nós precisamos nos alinhar com os princípios deles, valor dele, para que a gente venha viver essa promessa. Porque tem casais que, gente, a gente como terapeuta e líder de casais há anos, nós cuidamos da família vitoriosa da nossa igreja nos últimos 17 anos, casais. Tem casal que chega pra gente para falar coisa que Deus mandou eles fazer, que você tá vendo que aquilo ali não tem nada de Deus, mas a grande resposta é: ah, mas nós dois concordamos. E daí? Adão e Eva concordou, olha no que deu. Ananias e Safira estavam de acordo, caíram mortos lá. Então não é eu concordar porque o que ele falou é, o que eu falei é, mas onde está a nossa lista de conselheiros? Na multidão de conselhos, nessa sabedoria, vem a bênção do Senhor. Então não é só nós dois concordar com a nossa vidinha para que Deus cumpra a palavra, porque se não estiver alinhado com a palavra, não irá acontecer as promessas de Deus. E nós precisamos estar de acordo. Deixa eu dar um exemplo sério para vocês nisso. Um testemunho sério para vocês nisso daí. Isso é tão sério que vamos dizer que o Hildo tem um trabalho e alguém passou a perna nele. Ah, ficou devendo 18 mil. E aí eu falo: você não vai cobrar esse rapaz? Mas vai atrás. Mas não vai o quê? Que é o 18. E aí esse rapaz liga e fala: olha, eu não vou dar 18, eu dou 5. Aí ele chega, ele quer dar 5. Eu vou pegar, porque eu não sei se eu vou pegar mais nada. Aí eu falo: 5? Que absurdo! Ele está fazendo de besta. Você trabalhou, eu vi seu esforço. E pererei, parará. E a gente fica aqui guerreando, não sai esse cheque. Mas se nós dois concordarmos e falarmos assim: 18, vamos orar por 8 pelo menos, né? E a gente orar e falar: Senhor, está em tuas mãos, nós concordamos aqui hoje em receber pelo menos 8. Aí a gente vê inúmeros testemunhos de exercícios assim, a bênção do Senhor chegando. Casais que ficam numa guerra porque ele quer comprar casa, boi, vaca lá pro Brasil afora. A mulher não quer, ela quer comprar uma casa aqui. O que é que eu vou fazer com boi, com vaca lá nos pastos? Isso é trauma, porque o seu pai era empregado de fazendeiro, agora você quer virar o fazendeiro para provar para todo. E vira aquela. E você quer pagar uma casa com 30 anos? Quando a casa estiver paga, você já está toda gaga. Eles se atacam nas bênçãos que eles desejam. Então tem que ter um ali para poder dizer o não, estar junto, sabe? Guerrear ali essa batalha juntos. E nós precisamos estar de acordo. Muitos casais não alcançam o que precisa ser alcançado porque não há uma concordância. O dia que eu for para o céu, cara a cara com Deus, Deus vai me chamar de Micheline. Ele não vai chamar Micheline e Hildo e vai me julgar ou vai falar comigo baseado na vida espiritual do Hildo. Na questão espiritual, quando nós tivermos um encontro com Deus, Ele vai falar comigo. O que você fez com o esposo que eu te dei, o que você fez com os talentos que eu te dei, o que você fez com a vida que eu te dei. A conversa de Deus é comigo no céu, é com Ele. Aqui na terra não. Os dois se tornarão uma só carne. Aqui na terra, você gostando ou não, diante de Deus somos um. E aí, um coração doble, diz a Bíblia, não recebe nada de Deus. Então, o que acontece? Eu não quero ser radical com os filhos. Aí o outro fala: mas não pode deixar o menino levar a namorada pro quarto. Mas hoje em dia, dê graças a Deus que o menino é homem. E não sei o que, e vai essa guerra toda. Esses meninos crescem tudo desbaratinados, sem ordem, sem saber para onde vai, porque não há uma concordância no casal. E nós precisamos destruir essa desunião
na nossa família, seja acerca do que for. Por isso que às vezes vocês vão de férias e brigam férias. Você acredita em casal que briga de férias? É verdade. Não acredito, não. Que coisa triste. Então combinem antes, conversem antes, mas uma vez que vocês forem fazer uma coisa, sejam felizes, porque um cordão de 3 dobras não se quebra jamais. Amém? Nós vamos compartilhar com você uma erva daninha, porque o que estraga, o que contamina o nosso jardim, não é qualquer coisa, mas sim tem coisas que são... a gente precisa estar de olho. O que é que faz um jardim ficar feio? São as ervas daninhas, porque as ervas daninhas ninguém precisa semear, ninguém precisa plantar as ervas daninhas no meio do jardim. Elas crescem naturalmente, elas caem sozinhas. O inimigo vai ali, parece que lança aquelas ervas daninhas no meio do jardim, e aí vai estragar a belezura do jardim, vai danificar aquele jardim, e nós precisamos arrancar essas ervas daninhas. E o que é uma erva daninha? A erva daninha, também conhecida como infestante, são plantas indesejadas que surgem em locais onde o ser humano não deseja que cresça. Em outras palavras, é possível dizer sim, ela é um tipo de praga. Ela compete por luz, águas e nutriente com a planta desejada. Elas também facilitam a propagação de doenças e praga. Então, nesse livro, eu e pastor Hilton, quando fizemos 30 anos, 2 anos atrás quase, lançamos esse livro, que é Minha Casa, Meu Jardim, onde existe cuidado, existe crescimento, porque nós entendemos aqui dessas 4 ervas daninhas que nós temos visto ao longo dos anos destruir as famílias, as mais populares. E hoje nós vamos falar rapidamente com vocês em uma delas. A primeira é a desobediência. Desobediência é uma erva daninha que destrói a família. Quando nós não decidimos obedecer, nós damos lugar para que essas ervas contaminem o seio da nossa casa. Então é tempo, querido, de arregaçar suas mangas e lutar pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. Ervas daninhas, a gente não pediu, não esperava que elas iam chegar, mas elas chegam indesejadas, competindo com a luz, com a graça, com a alegria da família. E aí? Você vai ficar aqui de fora reclamando que o jardim está feio, sem entender que é um jardim que Deus te confiou para cuidar. O que é desobediência? O que é desobediência? Que nós precisamos arrancar essa erva daninha do nosso jardim. É uma erva daninha que é muito comum no jardim de hoje. É da desobediência. Desobediência não é acidente. Diga comigo, desobediência não é acidente. O que é então desobediência? É fazer de forma consciente o que já sabemos que é errado. É fazer de forma consciente o que eu já sei, o que você já sabe, que não é para mim e eu e você fazermos. Outra coisa, olha só, presta atenção nisso. Não somos desobedientes por causa das circunstâncias, e sim porque nós somos negligentes com os princípios divinos. Ah, pastor, mas é difícil, viu? Olha o momento que estamos vivendo. Olha o que está acontecendo ao meu redor. Olha a circunstância que eu estou enfrentando hoje. Nós não somos desobedientes por causa das circunstâncias. Nós somos desobedientes porque eu e você somos negligentes com os princípios divinos. Escute isso aqui também, olha só. Desobediência, então, é um problema interior. Não é exterior o problema da desobediência. Já foi lançado isso lá no Jardim do Éden, no DNA do homem. O nosso problema está dentro de mim, de você, e eu preciso permitir Deus tratar isso comigo e com você. Nós precisamos deixar Deus tratar conosco. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 7:19. O bem que eu quero fazer, isso não faço. Mas o mal que não quero fazer, isso eu faço. Ele chega ao ponto de dizer assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará desta morte? E aí ele diz que graças a Deus por Jesus Cristo, que Ele pode nos salvar dessa morte, sim. Nos dá aí essa capacidade de lutar contra a desobediência. Escute algo, Eva, ela sabia que ela não podia comer do fruto. Ela sabia. Mas o que ela fez? Comeu. E porque ela comeu, o pecado não entrou no mundo. O pecado só entrou no mundo quando Adão comeu. Agora nós temos que entender algo. Sim, Eva, ela falhou, ela errou, ela comeu do fruto. Ela até debateu com a serpente ali. Mas vamos ser realistas, a culpa maior nesse cenário foi de Adão. Foi de Adão. Adão, ele foi omisso com a sua responsabilidade. Adão, ele estava talvez tão ocupado
com seus afazeres. Estava tão ocupado com a sua vida profissional. Estava tão ocupado, talvez, com a dinâmica do jardim, cuidar da girafa, da onça, da leoa, do leão. Estava tão preocupado. Talvez ele estava tão preocupado com o seu hobby, com seus afazeres ali, de curtir a vida. Ele estava tão ocupado que ele negligenciou o mais que ele tinha de importante na sua vida, que era a sua família, que era a sua esposa. E aí dá para entender ali que quando Eva come, ela passa para Adão, e Adão, sem questionar, come do fruto. Sem questionar. Sabe, marido, às vezes quando a gente está tão ocupado, que quando a esposa vem trazer um assunto para a gente, vem pedir ajuda com a gente de algo que está acontecendo dentro da nossa casa, e a gente resolve para lá, mulher, resolve para lá, amor. Ei, lidar lá com ele, lidar com ela, lidar lá com a igreja, lidar com essa coisa, aquela outra. E a gente continua na nossa vida ali, sendo omisso naquilo que Deus pediu para a gente fazer dentro da nossa casa. Adão, ele conhecia a atividade, a dinâmica do jardim, ele conhecia os frutos do jardim, ele passeava, ele sabia. Quando Eva passou para ele o fruto, ele deveria ter olhado e ter dito: ei, Eva, ei, peraí, Eva, esse fruto aqui é da árvore que Deus pediu para a gente não comer. Que isso? Você comeu, Eva? Ah, Eva, você mesmo, hein, Eva? Vamos dizer que você sempre apronta. Mas, Eva, você comeu? Ah, e agora? Se a atitude de Adão fosse diferente do que nós sabemos na Bíblia, se ele tivesse dito para ela assim: Eva, você comeu. Eva, agora nós vamos ter que nos apresentar a Deus. Ele vai vir aqui na virada do dia depois, e nós vamos ter que correr para ele e dizer o que nós fizemos. O que nós fizemos. O que nós fizemos. Porque no casamento, às vezes na família, sempre nós somos excelentes. Às vezes quando alguém erra, jogar a culpa naquela pessoa. Olha, você comeu, eu vou falar, viu? Adão poderia, eu vou falar para Deus o que você fez. Você comeu do fruto, Eva, eu vou falar para Deus você. E aí eu vou falar para ele também, que ele me deu você, né? Então, mas é a sua culpa. Não. A atitude de Adão deveria ter sido: olha, Eva, nós pecamos, nós erramos, nós vamos nos apresentar diante de Deus, porque nós fomos desobedientes aos princípios que ele comeu. Se Adão tivesse atuado de outra forma, a história da humanidade seria diferente. Salmo 119:11 diz: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Queridos, nós precisamos ter um entendimento do que a palavra de Deus diz sobre família. Às vezes a gente sabe mais de cada detalhe de uma série que a gente assiste do que os princípios que Deus tem para a família, para um casamento. Que não é bom que o homem esteja só, Deus vai lhe dar uma ajudadora. Que nós precisamos ser que a esposa precisa ser submissa, que o homem é o cabeça do lar, que os filhos devem honrar pai e mãe. Então, como o pastor Rio estava dizendo, a gente desobedece e a gente colhe as consequências. Mas diga: eu escolho obedecer. E há princípios para obediência dentro do casamento. Princípio de como vocês devem levar as suas finanças, ser generosos, não aproveitar de ninguém. Princípio como deve tratar um ao outro. Princípio como deve tratar os parentes, para que vocês levem esse DNA, né? Senão a gente é pior do que os ímpios. A Bíblia diz, existem inúmeros princípios. Quer ver um princípio? Quem tem filho aqui, levante a mão, deixa eu ver. Olha aí, cheio de crianças, né? Cheio de filhos. Um princípio que Deus tem para uma casa com filhos, porque filhos são herança do Senhor. Eles são flores do jardim. Mas a nossa desobediência tem gerado verdadeiras ervas daninhas na vida dos nossos filhos. Eles se tornam as ervas daninhas. Olha que tristeza, filhos se tornarem ervas daninhas do casamento. Os pais brigam por causa dos filhos, se atacam por causa dos filhos, ficam fazendo joguinhos de ser o queridinho na vida dos filhos, não obedecem princípios que somos um. Eu lembro uma vez, o Hildo chegou em casa e o meu menino do meio, o Metro, ele era bem agitado, batia de igual para igual comigo. Puxou para a família dela, mais assim, avivado, agitado. E um dia eu cheguei em casa, o clima da casa estava diferente. Aí eu cheguei ali, eu vi ela batendo de frente com ele, e ele de frente com ela. Ele tinha na época uns 8 aninhos, talvez. Estava ali batendo de frente com ela. Aí eu entrei, olhei assim para ela, já me olhou meio assim, eu digo, já entendi. Aí eu só chamei ele: filho, Matthew, suba. Aí ele... E o nosso trato é: vamos
defender um ao outro na frente. Depois sim. a gente resolve. Então ele subiu, eu fui junto com o ouvido na porta. Curiosa, né? Só pra ver se ele estava me defendendo. Aí eu falei, filho, suba. Aí entrou no quarto dele ali, eu digo, senta aí. Eu quero ouvir da sua boca o que estava acontecendo ali embaixo. E ele era bem, hoje mudou, mas ele era bem agitadinho naquela época. Ele sentava rapidinho, se levantava de novo. Eu digo, senta aí, rapaz, eu quero ouvir o que da sua boca estava acontecendo lá embaixo. Quero ouvir. E ele sentava e levantava de novo, senta aí, me fala. E ele estava já um pouco inquieto, já assim e tal. Aí até que você quer ouvir, pai? Você quer ouvir o que estava acontecendo lá embaixo mesmo? Você quer ouvir? Eu digo, eu quero, por isso que trouxe aqui. Eu quero ouvir da sua boca o que estava acontecendo ali. Aí, você quer ouvir mesmo, pai? Você quer ouvir? Eu vou falar, pai, o que é? Pode falar o que é. Sabe o que, pai? É que a mãe fala muito, pai. Aí eu quero ver o que ele vai falar agora. Olha, eu confesso para vocês que o chão sumiu do meu pé. A vontade era dizer, filho, eu te entendo. Mas eu respirei fundo, eu falei, mas isso não te dá direito, rapaz, de você falar com a sua mãe desse jeito. Você nunca ouviu eu falar dessa tonalidade de voz. Aí ele saiu lá fora, eu fiz assim, ele... Igualmente, né? Filha, 10 anos de idade, vai pra escola, começa a aprender esse negócio de ter opinião. Aí ela chega e fala... Porque o Rildo nunca deixou de ter cachorro lá em casa, né? O primeiro ali pediu cachorro a vida inteira, casou, voltou da lua de mel, foi arrumar um cachorro, né? Mas ele nunca deixou. Então, ela chegou um dia e falou, how many people live in this house? Assim mesmo, cheio de atitude, 10 anos. Versa de no modo uma bichinha dessa manhã, quem é que vai aguentar casar? Aí eu falei, 5. Ela falou, quantos querem cachorro? Aí eu falei, 4. Ela falou, e por que ele é algum king, que é só a opinião dele que conta? Aí eu falei, não, minha filha, aí primeiro eu fui terapeuta, fui mulher de Deus. Falei, não, minha filha, ele é o homem da casa, o que seu pai não deixar, não deixa. Não é assim, ele é o homem da casa, ele faz tantas coisas boas, você vai brigar com ele por causa do cachorro? Aí ela falou assim, não, mas vamos arrumar o cachorro, a gente bota aqui, aí depois ele vai deixar. Aí, né, eu fui terapeuta, falei, ó, o temperamento do seu pai não é assim, não. Ele é calado, mas se a gente aparecer com um cachorro aqui, ele some com um cachorro daqui. Aí, por último, ela virou e já quis, né? Ah, mas o que você quer, você consegue dele. É porque você não faz a sua parte. Se você quisesse... Aí, né, eu esqueci que é a pastora, mãe, terapeuta. Eu só falei, Tiffany, escuta bem. Eu não vou brigar com teu pai por causa de um cachorro. Não vou. Amanhã vocês 3 vão embora e eu vou ficar com o cachorro. Ele também me larga e eu vou terminar minha vida com um cachorro por causa de vocês. Não vai ter cachorro. E, gente, graças a Deus que eu escolhi obedecer. Porque o meu filho que está aqui estava com 6 meses de casado. A gente gera, passa aperto, vai no médico. Olha eu jogando as mágoas na Nora. Jogando as mágoas. Dá mamar, acorda à noite. Troca a fralda. 6 meses de casado, ele me posta uma foto no Instagram. É a mulher e o cachorro. Um coração com dedo, minha vida inteira em uma foto. Aonde isso daí é a sua vida inteira? Sua vida inteira sou eu, menino. Fui eu que te criei 6 meses. Você, mãe, já sai da foto, minha filha. Aí você fica brigando com o marido por causa de filho. Vai sobrar só vocês dois depois. Vai sobrar só nós dois. Pois bem, meu filho, cuida um do outro, ame um outro, viva os princípios divinos e eles que aceitem isso. Porque, posso falar a verdade? Isso vai ensinar pra eles o que é uma família de verdade. Senão você vai terminar com esse au-au aí. E aí enchendo a paciência ainda na casa dos filhos mais tarde. Porque você arrumou tanta confusão na vida inteira, nós precisamos tomar rumo na vida. Diga, eu decido obedecer. E obedecer não é por causa do ambiente, não é por causa do ambiente. Nós temos um exemplo na Bíblia, estamos terminando. Temos 2 exemplos na Bíblia de 2 famílias. A primeira nós conversamos sobre ela, a família de Adão e Eva. Adão e Eva, eles tinham tudo para ser uma família bem-sucedida aqui na terra. Tudo. Eles tinham de tudo para ser uma família bem-sucedida. Mas por causa de uma atitude que eles tiveram, eles perderam tudo. Qual foi essa atitude, pastor? Eles foram desobedientes aos princípios de Deus. Agora nós temos uma outra família mais adiante. Qual é essa família? A família de Noé. A Bíblia diz que a família de Noé vivia num mundo, num momento, numa geração caótica. Estava tudo sendo destruído, o homem estava vivendo uma vida pervertida, estava tudo horrível na geração de Noé. Mas Deus olhou para a terra e viu uma família justa.
Uma família que decidiu, independente das circunstâncias, ela decidiu ser obediente aos princípios divinos. Quando eu e você decidimos ser obedientes aos princípios divinos, não apenas serão abençoadas a minha esposa, os meus filhos, a minha descendência vai ser abençoada também. Mas no caso de Noé, não apenas ele e a família dele foram abençoadas, mas toda a raça humana também foi abençoada por causa de uma atitude dele. Porque ele foi obediente. Obediente. E às vezes nós jogamos culpa na circunstância. Se eu tivesse casado antes. Se tivesse casado numa idade mais avançada um pouco. Eu casei muito novo. Se Deus tivesse me dado uns filhos melhorzinho um pouquinho. Se minha esposa fosse do outro estado. Se minha esposa, não sei lá. A gente inventa um monte de coisa. Eu quero dizer para você que tudo depende da tua atitude. De você obedecer a Deus. Se você fizer e seguir esses princípios, você vai ter sim uma família cada vez mais abençoada por Deus. E nós queremos concluir com o que lemos no começo, porque aqui há 3 pérolas lindas para nós, que é: o Senhor te guiará constantemente. O Senhor te guiará constantemente. Isso fala de direção. Provérbios 19:21 fala: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Olha só, eu não sei qual é a tua vida, como está a tua casa hoje. Não sei, porque Deus ele sabia que todos nós não fomos numa universidade para aprender sobre família. Ninguém aprendeu, foi numa universidade para aprender como ser um bom marido, um bom esposo, um bom pai. Ele sabia que um dia nós iríamos ter um jardim, nós precisávamos de diretrizes dele para cuidar desse jardim. Olha, eu quero dizer para você que o Deus que eu e você servimos, ele tem direção para você nessa situação. Talvez você está preocupado em algo que está acontecendo com teu filho, com tua esposa, eu não sei, com teu sogro, com a tua sogra. Ei, ele diz para você: filho, eu vou te dar direção. Eu tenho direção para você. Você não vai ficar perdido no meio dessa situação. Eu te darei direção contínua. Todo o tempo ele vai nos dar direção. Fartará a sua alma em lugares áridos. Fartará a sua alma em lugares áridos. É o que o versículo aí diz. Pode colocar, nós temos o versículo lá. A sua alma vai ser farta em lugares áridos. Mas hoje em dia está difícil ser casado, mas a minha alma está farta em Deus. Mas hoje em dia é impossível criar filhos, mas a nossa alma está farta em Deus. Hoje em dia é difícil prosperar, a minha alma está farta para poder esperar, para investir, para parar, estudar, buscar uma nova direção que Deus vai dar. Deus vai tirar essa ansiedade, essa inquietude que te perturba, que rouba o seu sono, que tira a paz da sua família. Queridos, o Senhor irá fartar a sua alma em lugares onde todo mundo vê sequidão, onde todo mundo vê que é árido. A sua alma será farta, a sua família será farta, a tua casa desfrutará de paz. Tem se dito que hoje não há paz nas famílias, mas isso é para quem não conhece o Deus Todo-Poderoso. Quem sou eu para negar o seu poder? Ele pode entrar na minha vida, na vida do meu esposo, ele pode nos levar a um novo nível, mas nós precisamos receber essa palavra. Deus fartará a minha alma no meio desse deserto. E por último ele diz aí que ele fortalecerá os teus ossos. Fortalecerá os teus ossos. Eu acho interessante porque ele não diz aí eu fortalecerá um membro do teu corpo. Ele não diz aí eu fortalecerei o teu músculo, o teu dedo, uma parte do teu corpo. Ele diz que ele vai fortalecer os nossos ossos. Porque que adianta você ter um músculo fortalecido, mas você não ter a estrutura para sustentar o teu músculo? Ele diz eu fortalecerei os teus ossos. Ele vai te dar vigor para você lutar, para você ir adiante, para você não abrir mão, para você enfrentar esse gigante que tanto aí está te afrontando. Ele diz para você nessa noite, nessa manhã: eu fortalecerei os teus ossos e você vai vencer essa batalha em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé e para terminar, nós deixamos vocês com essa profecia da parte de Deus. Você será como um jardim bem regado. Sua casa, seus filhos, seus bens serão como um jardim bem regado. Aquele que clama a mim, eu responderei. Batei, batei, abrir-se-vos-á. Pedi e eu te darei. Busca que você vai achar. Quando em nós haver essa atitude de entender, Deus me deu um casamento,
nunca faltam. Nós queremos declarar que sobre o seu casamento as águas não faltarão. Eu não sei hoje como está o teu casamento, a tua vida, a vida dos seus filhos, as finanças, mas nós falamos sobre o poder da concordância, nós falamos sobre a graça da diferença, a diversidade, das diversidades. Nós dissemos aqui hoje sobre priorizar Deus acima de todas as coisas. E eu creio que Deus falou de formas diferentes em cada coração. Mas se você hoje quer um milagre, quem é você para negar que Deus não pode mudar essa história hoje? Talvez uma cura física e emocional dos seus filhos. Se hoje você quer receber uma oração de milagre nesse altar para o seu jardim, se você tem visto as ervas da desobediência, da escassez, as ervas da rebelião dos filhos, ou até mesmo pequenas irritações, e você sabe, we can do better, a gente pode ser melhor, a gente pode fazer melhor. Se hoje você deseja receber uma oração, enquanto